Olá, alunos, eu vou passar, tudo bem? A gente chega hoje à terceira aula de exercícios da série de Contas Nacionais e Balanço e Pagamentos, com mais algumas questões de concursos sobre esse assunto. A ideia é que vocês fiquem sem dúvida nenhuma e que vocês vejam quais são as possíveis cascas de banana que podem cair nas provas. Vamos logo para o exercício para a gente não perder tempo. Vamos para a lousa. Exercício é de engenheiro BNDES 2011 da Sesgran Rio. Sesgran Rio, só um parênteses, é uma banca muito boa para a economia, porque são as questões normalmente mais fáceis. Questão diz o seguinte: o produto interno bruto de um país, letra A, é sempre maior que seu produto nacional bruto. Letra B, contabiliza a entrada de capitais externos naquele ano. Letra C, inclui o valor das importações. Letra D, não inclui o valor das exportações. Letra E, não inclui a renda líquida recebida do exterior pelos residentes no país. Vamos ver uma a uma as alternativas na lousa para ver qual a alternativa é correta. Vamos ver. Ele diz que, na primeira alternativa, o PIB é sempre maior que o Produto Nacional Bruto, ou seja, PIB maior que PNB. Isso, e aí veja uma coisa, ele diz que é sempre maior. Assim como vale para as outras disciplinas, vale também para a economia. Sempre é uma palavra muito forte, é difícil de ser verdade a afirmativa que tem essa expressão. Então, veja, ele diz que o PIB é sempre maior que o PNB. Não, a alternativa está falsa. Nem sempre o PIB é maior que o PNB. Vamos na lousa. O PIB pode ser igual ao PNB. Então, PIB igual a PNB, ou PIB pode ser menor que o PNB. O que é que depende essa relação entre PIB e PNB? Essa relação aqui depende da renda líquida recebida do exterior ou renda líquida, deixa eu só apagar aqui, enviada ao exterior. O que determina, então, a diferença entre PIB e PNB é a existência da renda líquida enviada ao exterior ou da renda líquida recebida do exterior. Como assim? Se a renda líquida recebida do exterior for positiva, o que é que eu tenho? Eu tenho que o PNB é maior que o PIB. E aí, só considerando isso, a gente já vê que a alternativa A está falsa. Não é sempre que o PIB é maior que o PNB. Tá marcada ali como equivocada a afirmativa. Letra E diz o seguinte, diz que o PIB contabiliza a entrada de capitais externos naquele ano. E a alternativa B, assim como a alternativa A, também está falsa. Vamos ver na lousa. Quem contabiliza a entrada de capitais externos no país naquele ano é o PNB. Por que o PNB? Porque o PNB depende da renda líquida enviada ao exterior ou da renda líquida recebida do exterior. Então, nesse caso, não é o PIB que contabiliza a entrada de capitais externos naquele ano, mas o PNB. Letra C diz que o PIB inclui o valor das importações. E aí, aqui vale uma coisa importante. Vamos ver a lousa. Normalmente, como é que a gente contabiliza PIB? Dizendo que Y é igual a C mais I mais G mais X menos M. É assim que a gente normalmente vai contabilizar PIB pela ótica da despesa. E aí, o que é que você vai argumentar? Ah, mas a letra M, que mede as importações, está ali marcado dentro da concepção de PIB. Então, a alternativa correta, a alternativa C, inclui o valor das importações, mas está falso. Por que está falso? Vamos ver na lousa. Porque matematicamente eu estou excluindo o valor das importações. Por quê? Porque eu estou subtraindo. Eu estou dizendo que é tudo que tem no país menos o que eu importei. Então, eu não estou incluindo as importações. Eu estou excluindo
o valor das importações. Vamos ver na lousa. Nesse caso, o PIB não inclui o valor das exportações, mas ele exclui, ou ele não inclui o valor das importações. Letra D diz o seguinte, diz que não inclui o valor das exportações. Assim como a letra C, a letra D também está falsa. Por que está falsa? Porque eu tenho aqui uma soma das exportações. E aí, nesse caso, o PIB inclui as exportações e exclui as importações. Então, alternativa A, B, C e D estão erradas. Só sobrou a alternativa E, a alternativa verdadeira. Diz que o PIB não inclui a renda recebida do exterior pelos residentes do país, assim como não inclui a renda enviada ao exterior pelos residentes de um país. Quem considera isso é o PNB. Vamos marcar na lousa. A alternativa correta é a alternativa E, verdadeiríssimo. O PIB não inclui esse movimento de rendas. Vamos continuar analisando. Próxima questão. Fiscal da Receita Estadual 1, SEAD, 2011, banca da FGV. Questão bem facinha. Alternativa A. Essa tabela a seguir apresenta os dados de despesa de uma economia num determinado ano. Então, vejam. Eu tenho aqui em valor em milhões de unidades monetárias. O consumo está em 6.000, o investimento em 1.000, as compras do governo 4.000, os impostos 500, exportações 500, importações 700 e custo de capital 90. Vamos ver o que a questão pede, vamos ver na lousa. Ele diz que a partir dos dados da tabela é correto afirmar que o PIB desta economia é, de novo, noção de PIB. Vamos voltar na lousa para saber como é que contabiliza isso. Para responder essa questão, não tem dificuldade. O que eu preciso saber? Aquela mesma equação que a gente fez há 2 segundos. Vamos escrever na lousa. Para resolver isso aqui, eu só preciso saber que y é igual a C mais I mais G mais X menos M. Renda é igual a consumo mais investimento mais gastos do governo mais exportação menos importação. O que eu vou considerar? Consumo de 6.000 mais investimento de 1.000 mais os gastos governamentais de 4.000 mais as exportações de 500 menos as importações de 700. Então, o que é que eu tenho aqui? 11.500 menos 700. Não é isso? 6 mais 1, 7, mais 4, 11, mais 500, 11.500. Então, eu vou somar consumo, está aqui somando. Eu vou somar investimento, eu vou somar compras do governo ou gastos governamentais. Eu vou somar as exportações e vou subtrair as importações. 11.500 menos 700 vai me dar 10.800 unidades monetárias. Indo para a questão, eu tenho que o PIB dessa economia é de 10,8 bilhões de unidades monetárias, porque eu tenho esses dados em milhões. Então, 10.800 multiplicado por milhões dá 10,8 bilhões. E aí, um parênteses importante a ser feito nessa questão. Possivelmente, você iria querer colocar imposto, você iria querer colocar custo de capital, mas nada disso entra. Por quê? Vou considerar a definição básica. Y é igual a C mais I mais G mais X menos M. Eu não preciso colocar custo de capital, eu não preciso colocar os impostos. Eles não entram na definição do PIB, está aí enunciado na questão. Vamos continuar analisando mais itens. Vamos ver na lousa. Eu tenho mesma prova, elaborada pela FGV. Uma economia possui os seguintes dados de PIB nominal e PIB real. Vamos ver na lousa como é que está desenhada a tabelinha. Ele diz que
No ano 1, o PIB nominal foi de 200, o PIB real também foi de 200. No ano 2002, o PIB nominal foi de 600, o PIB real foi de 400 unidades monetárias. O que é que ele pede na questão? Ele pede para saber qual é a variação do deflator do PIB. Ele não pede PIB, ele não pede PIB real, ele não pede deflator. Ele pede a variação do deflator do PIB. O que é deflator do PIB? Lembra, vamos escrever na lousa. O deflator do PIB vai ser dado pelo PIB nominal dividido pelo PIB real. E aí é só isso que ele está pedindo. Ele quer saber como é que está variando esse deflator. Então, o que é que eu preciso fazer para poder responder a essa questão? Eu vou calcular o deflator do PIB no ano de 2001, vou calcular o deflator do PIB no ano de 2002 e ver como é que ele está variando. Vamos para a lousa. Como é que eu calculo o deflator do PIB no caso de 2001? Então, deflator do PIB 2001 vai ser o PIB nominal em 2001 dividido pelo PIB real também em 2001. Qual é o PIB nominal em 2001? Vai ser de 200 unidades monetárias. Qual é o PIB real em 2001? Também de 200 unidades monetárias. O deflator do PIB é igual a 1. Qual é o deflator do PIB em 2002? Ele vai ser dado pelo PIB nominal em 2002, dividido, deixa eu só organizar isso aqui. Sempre bom colocar o igualzinho aqui no meio, matematicamente é correto. Dividido pelo PIB real em 2002. Qual foi o PIB nominal em 2002? Foi de 600. O PIB real foi de 400. O deflator do PIB vai ser de 1,5. E aí, a questão pede os deflatores? Não, ele pede a variação, e aí a variação em termos percentuais. O que é a variação do deflator do PIB? Vai ser o deflator do PIB de 2002 menos o deflator do PIB de 2001. O que é que eu tenho? Eu tenho 1,5 menos 1, vai ser igual a 0,5 ou 50%. 50% positivo ou 50% negativo. Houve uma variação positiva do deflator do PIB. A alternativa que marca essa questão, vamos ver na lousa, é a alternativa A, mais 50%. Vamos marcar lá. É essa alternativa que responde à questão. Houve uma variação positiva de 50% do deflator do PIB entre os anos de 2001 e de 2002. Vamos continuar analisando. Próxima questão, essa bem interessante, e aí vale uns cuidados especiais. Primeira é do analista judiciário, economista, STM 2011, CESP. A respeito dos conceitos básicos da teoria econômica dos itens subsequentes. Questãozinha bem novinha. Diz que, no fluxo circular de bens e serviços, as firmas demandam fatores de produção que são ofertados pelas famílias e, nesse processo, os fluxos monetários vão das empresas para as famílias. Importante, se você já fez o curso em micro comigo, já viu essa questão. Se você não fez ainda, é importante que você compreenda fluxo circular da riqueza, aquele fluxo grande que a gente viu já nas aulas iniciais, eles continuam sendo revistos aqui, não só em micro, como também em macro. Qual é a importância de compreender o fluxo circular da riqueza? Porque ele vale a pena ser compreendido. Por uma razão simples. Se eu tenho na mente como é que o fluxo circular da riqueza funciona como um todo,
é mais fácil para eu começar a raciocinar em termos de mercados separados e setorizados. Então, é isso que eu preciso que você compreenda já de agora. Fluxo circular da riqueza é importante? Sim, é importantíssimo. Não só porque cai nas provas, mas porque te ajuda a ter uma noção maior da macroeconomia. Vamos responder na lousa, vamos ver lá. Vejam só, ele diz que no fluxo circular, as firmas demandam fatores de produção. Vamos escrever aqui na lousa, só para a gente inserir aqui, sobre que você compreenda o que é que eu tenho no fluxo circular de riqueza mais simples possível. Eu tenho famílias, que estão aqui em cima. Eu tenho empresas, que estão aqui embaixo. Esses dois agentes econômicos se comunicam em dois mercados. No mercado de bens e serviços, está aqui escritozinho, e no mercado de fatores. Então, são nesses dois mercados que há comunicação entre famílias e empresas. O que acontece aqui? O que é que ele está dizendo? Vamos voltar para ver a questão. Ele diz que as famílias demandam fatores de produção. O que é que acontece? As famílias mandam, deixa eu só colocar aqui de azul para ficar mais fácil para você enxergar. As famílias mandam bens para o mercado de fatores. Esses bens são consumidos, as empresas mandam bens para o mercado de bens e serviços. Quase que não sai agora. Esses bens são consumidos pelas famílias. As famílias, para que elas possam consumir esses bens, elas precisam vender fatores no mercado de fatores. E aí, só lembrando, quais são os fatores comercializados em uma economia? É a terra, o capital e o trabalho. Não pode esquecer isso. E aí, esses fatores são utilizados pelas empresas para produzir, só para ficar claro, bens que serão consumidos pelas famílias. Então, esse aqui é o fluxo real da economia, está aí marcado para você. E o que a questão diz? Que as empresas demandam fatores no mercado de fatores, não é isso? Vamos ver na lousa. O que a questão está dizendo? Ela afirma que as firmas demandam fatores de produção que são ofertados pelas famílias. Então, de fato, olha o que está acontecendo aqui. As famílias vendem os fatores. Esses fatores que estão aqui são demandados pelas firmas, sim, para que as firmas possam produzir bens e serviços para as famílias. E aí, o que é que ele continua dizendo na questão? Vamos ver. E nesse processo, os fluxos monetários vão das empresas para as famílias. Vai aqui uma dica. O fluxo monetário vai sempre no inverso do fluxo real. O que é que está acontecendo? Está saindo um fluxo real das famílias para as empresas. As famílias estão vendendo fatores, as empresas estão consumindo esses fatores. O que é que vai acontecer no fluxo monetário? Vai invertido, vamos ver na lousa. O que acontece quando eu tenho um fluxo monetário? Está aqui de laranja. As empresas pagam dinheiro para as famílias. E só para completar o fluxo, as famílias utilizam esses recursos financeiros para poder comprar os bens que são providos pelas famílias, pelas empresas. E aí, nesse caso, o fluxo monetário, ele vem invertido. O que é que você precisa compreender, então? Que, no caso do fluxo circular da riqueza, as empresas demandam fatores que são fornecidos pelas famílias, é verdade, e nesse sentido,
O fluxo monetário sai das empresas ou das firmas e vai para as famílias. Vamos ver como é que está a questão na resposta. Vamos na lousa. Ele diz aqui que... Opa, deixa eu só voltar. E, nesse sentido, os fluxos monetários vão das empresas para as famílias. A alternativa está... Aliás, verdadeira. Falsa não, verdadeirinha. Alternativa verdadeira. Vamos continuar analisando outras questões. No que se refere à contabilidade nacional, instrumento importante para o entendimento da mensuração dos grandes agregados macroeconômicos, julgo os itens a seguir, a prova da CESP, recentíssima, falando sobre contas nacionais. Vamos ver na luz. Quando acionistas brasileiros recebem dividendos pagos por uma empresa norte-americana, ocorre um aumento do produto nacional bruto. Vejam só, houve o recebimento de dividendos. Então, vamos analisar aqui. Mantendo tudo mais constante, na hipótese de ceteris paribus, se entrar renda do exterior no Brasil, haverá um aumento de quem? Vamos ver na lousa. Ele fala que haverá um aumento do produto nacional bruto. Vejam só, vamos compreender isso aqui. Digamos que é parte da hipótese de que PNB é igual ao PIB. Agora, como houve um recebimento de dividendos, como houve entrada de recursos na economia, o que é que vai acontecer? Eu vou somar aqui uma renda líquida recebida do exterior. Quando eu faço a soma dessa renda líquida recebida do exterior ao PIB, o que é que isso vai gerar? Vai gerar um aumento do PNB. A alternativa está certinha, verdadeiríssima. Está aí anotada a resposta. Para continuar, e aliás, mais duas questões referentes a balanço e pagamentos. A gente viu na primeira aula de exercícios todos os exemplos de lançamentos que existiam no balanço e pagamentos. Agora vamos ver se a gente aprendeu direitinho como é que isso é feito. Vamos ver na lousa. Como é que a questão está sendo expressa? No balanço de pagamentos brasileiro, então veja balanço de pagamentos brasileiro, lembra da primeira definição, metodologia nova. Como o FMI indicou em 93 o uso da nova metodologia para o balanço de pagamentos e nós utilizamos, quando ele falar em balanço de pagamentos brasileiros, eu já vou abrir na minha mente o balanço de pagamentos com a metodologia nova. O que é que ele diz? Os gastos com viagens internacionais dos brasileiros e os empréstimos concedidos pelo Banco Mundial são registrados, respectivamente, na balança de serviços e renda e na rubrica de outros investimentos na conta financeira. Vamos ver na lousa, vamos marcar pedacinho, pedacinho. Vejam só. O que foi que ele fez? Ele botou dois lançamentos aqui. Ele botou os gastos com viagens internacionais dos brasileiros e, do outro lado, ele colocou aqui os empréstimos concedidos pelo Brasil, aliás, pelo Banco Mundial. Então, são dois lançamentos. Primeiro lançamento é o lançamento dos gastos de viagens. O segundo lançamento é o dos empréstimos. O que é que ele diz? Diz que os gastos com viagens internacionais são registrados na balança serviços e renda. Vamos ver na lousa. Ele diz que vai ser registrado na balança de serviços e renda e também, no caso dos empréstimos, na rubrica outros investimentos na conta financeira. Vejam só aqui uma coisa importante. Lembra que na metodologia nova que foi aconteceu, a gente separou a conta de serviços e a conta de renda. Como eu estou fazendo uma viagem internacional, eu não estou remunerando algum fator produtivo, eu não posso incluir nada na balança de rendas, e sim na balança de serviços, que na metodologia anterior dizia que era balança de serviços de não fatores. Como eu já estou na metodologia nova,
eu vou lançar somente na balança de serviços. Vamos na lousa marcar uma coisa importante. Eu vou dizer que não há um lançamento na balança de renda. Então, bota aí uma interrogaçãozinha, vou explicar já já por quê. O que ele diz? Que os empréstimos concedidos pelo Banco Mundial vão entrar em outros investimentos na conta financeira. Lembra que, como eu não estou emitindo juros, não vai entrar na conta de rendas, vai entrar na conta de outros investimentos da conta financeira, sim. E aí, o que aconteceu? Essa alternativa no gabarito, vamos na lousa, ela é dada como alternativa verdadeira. Está lá no gabarito oficial, alternativa verdadeira. Mas aqui caberia um recurso a respeito dessa conta de renda. É o que é importante que a gente considere. Vai entrar aí um recurso, vamos colocar aqui, já que, como não há o pagamento de fator produtivo em nenhuma indicação, eu não posso fazer lançamento na conta de renda. Cabe recurso para esse verdadeiro aqui. Última questão da aula de hoje. Caso uma empresa brasileira tenha financiado por meio de um banco norte-americano importações de matéria-prima no valor de 2 milhões de dólares, esse montante deverá ser registrado como débito na balança de transações correntes e como crédito na conta de capital e financeira. Vamos na lousa. Vejam só, vamos ver aqui. Ele diz que caso a empresa tenha financiado por meio de um banco norte-americano, então vejam que a gente não trouxe dinheiro do resto do mundo. A gente não está emitindo dinheiro, a gente pegou o dinheiro do resto do mundo para trazer a mercadoria do resto do mundo. Importações de matéria-prima, onde é que isso vai ser registrado? Primeira coisa, para ficar mais claro, eu trouxe importações do resto do mundo. Vou lançar direto na conta de importações. Vamos ver na lousa. Ele diz que deve ser registrado com débito na balança de transações correntes, sim, porque isso aqui é uma importação. Ok? E como crédito na conta capital e financeira, na conta capital, todas elas juntas, na conta maior. Então, nesse caso, o que acontece aqui? Eu vou fazer um crédito na conta capital e financeira. Por que eu vou fazer um crédito na conta capital e financeira? Porque o recurso que veio que pagou as minhas importações não saiu do meu país. Então, não saiu das minhas reservas financeiras. Saiu do empréstimo que eu fiz a um banco norte-americano. Então, ao invés de creditar nas reservas, eu vou creditar na conta financeira de capitais. Na verdade, aí vai para a conta financeira. Então, essa é a ideia que é preciso que você compreenda. E aí, vai haver uma variação do balanço comercial? Não, porque não houve uma movimentação das reservas internacionais. A gente debitou na conta de transações correntes por causa das importações. A gente credita na conta de capital, na conta financeira, e aí na grande conta capital e financeira, porque o recurso foi feito pelo resto do mundo. Essas são as explicações para a questão de balanço e pagamentos. E com isso a gente termina a parte de contas nacionais e balanço de pagamentos. A gente vai começar a falar mais sobre a macroeconomia mais recente, as teorias macroeconômicas que existem até hoje. A gente se encontra em breve. Até lá.